Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Literator. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos do nosso projeto de A a Zigmund, no qual iremos falar de cada autor com uma letra do alfabeto. Começando pelo começo, como sempre, a nossa primeira autora começa com a letra A. Ela nasceu em 1935 na cidade de Divinópolis, portanto, uma mineira raiz, cujos poemas mudaram a história do Brasil. Ela é uma autora contemporânea, seus poemas são diferenciados dos poemas comuns, não rimam, e sua grande inspiração foi Carlos Drummond de Andrade, outro poeta que tinha uma maneira inovadora de fazer poesia. Estamos falando aqui de Adélia Prado. A Adélia é sagitariana como eu. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1935 na cidade de Divinópolis. E estavam acontecendo algumas coisas em 1935, e dentre elas a intentona comunista. A intentona comunista foi uma tentativa de levante e ele tentou chegar em Minas Gerais, mas não chegou. Porque uma carta de Luiz Carlos Prestes foi interceptada e aí o levante em Minas Gerais nunca chegou a acontecer. Apesar disso, tinha um cenário ali meio conturbado, umas incertezas políticas, conflitos internos, e a Adélia nasce em meio a tudo isso. No mesmo ano também vai ser fundada a Universidade de Minas Gerais. Aos 18 anos, a Adélia se forma professora, formou bem novinha, inclusive, eu achei isso sensacional, até porque naquela época era tudo muito diferente, né? Era um magistério, não era formação como a gente conhece hoje, e a Adélia se formou professora, e anos depois, ela complementa a formação com filosofia, fazendo filosofia, gente. Achei isso fenomenal, porque filosofia não é uma coisa muito fácil de entender. Eu faço filosofia, faço filosofia na Unicamp, e literatura também, né, tudo junto. E a filosofia não é nem um pouco fácil de entender, e a Adélia ter entendido, se formado em filosofia e ainda colocado filosofia nos seus poemas, gente, isso só mostra como ela era genial. Eu confesso que eu não conhecia muito da Adélia até a gente começar esse projeto, por isso mesmo que eu comecei por ela, porque eu queria entender mais sobre a genialidade dessa escritora mineira. Eu acredito que a Adélia revolucionou mesmo a forma como se faz poesia. E uma vez, numa entrevista com o Pedro Bial, inclusive uma entrevista muito boa no YouTube, ela falou que, na verdade, ela não acorda com a poesia. A poesia não acorda com ela dorme com a poesia. Eu achei isso sensacional porque mostra, assim, uma parte dela, uma grande parte dela, que está repleta de poesia. É como se ela fosse a poesia, como se ela não precisasse acordar com a poesia, porque ela vai dormir já com a poesia dentro dela. Não é tipo, eu vou acordar aqui e a poesia vai acordar comigo. Não. Ela vai dormir sendo poeta. A questão de ser poeta, o sentido de ser poeta, a profundidade, aquela essência do poeta, já nasceu nela, já está dentro dela. Por isso que, inclusive, uma curiosidade sobre ela, que eu quero elencar aqui com a questão da poesia, na Adélia Prado, é que ela foi criada numa rigidez catequética, ou seja, na casa dela tudo era muito regrado, os pais católicos eram todos muito regrados na casa, não podiam cantar, não podiam dançar, e apesar disso, a Adélia sempre foi apaixonada pela Igreja Católica, pela fé católica. Eu sou católica. Eu pensaria o seguinte, bem, então ela ia se rebelar, porque muitos se rebelam, né? Muitos se revoltam contra o sistema no qual foram criados desde pequenininhos, mas a Adélia não. Muito pelo contrário. Ela usou a fé dela, ela usou o catolicismo para fazer poesia. E ela mostra isso em todos os seus poemas. Muitos dos seus poemas têm aqui um rigor católico, mas ao mesmo tempo uma liberdade. Ela mostra que com Deus você poderia ser uma pessoa livre. E aí aqui ela se aproxima bastante de São Tomás de Aquino, quando ela fala que Deus e razão estão se complementando, né? Eles se complementam, um não exclui o outro, e eu acho isso fenomenal. Isso a gente vê também em Santo Agostinho, enfim, vários teólogos aí, vários filósofos que nunca excluíram a razão da fé. É como se elas andassem juntas, uma complementasse a outra, embora fossem ciências distintas. Apesar da Adélia ter publicado o poema em jornal, foi somente em 1973 que ela foi descoberta, pela sua grande inspiração na poesia, Carlos Drummond de Andrade. Ela leu os poemas dele, né? Ela releu os poemas. Ela conta isso numa entrevista com Bial.
E ela percebeu que os poemas dele não rimavam e ela ficou assim, mas espera, como assim eles não rimam? É possível fazer poesia sem que tenha uma rima? Ela percebeu que sim. E ela percebeu também que dessa forma ela poderia fazer poesia. Porque a gente às vezes pensa que não vamos conseguir criar alguma coisa, porque existe um estilo muito próprio daquela criação, que a gente tem que se ater àquele estilo e ficar só naquilo, e, sabe, ter aquela rigidez. Mas, na verdade, o verdadeiro sentido de um artista é ser ele mesmo. É essa liberdade, ele se soltar e tudo mais. E a gente só consegue se destacar quando a gente faz tudo com autenticidade. Então, a Adélia, essa autenticidade da Adélia foi o que a fez se destacar no mundo da poesia, não somente no Brasil, mas lá fora também, porque ela ganhou o Prêmio Camões, ela ganhou o Jabuti, ela ganhou concursos internacionais, ganhou reconhecimento internacional que poucos autores brasileiros ganharam. Então, em 1975, Carlos Drummond descobre a Adélia por meio de um amigo, na verdade, né? A Adélia entrega um poema dela para um amigo e esse amigo entrega para o Carlos Drummond. E aí, em 1976, é publicado o primeiro livro da Adélia, que é o Bagagem. Na publicação do livro, vem alguns autores que nós já conhecemos de nome e que são muito familiares, dentre eles o próprio Carlos Drummond, a Clarice Lispector e até mesmo o ex-presidente Juscelino Kubitschek. E o interessante é que nesse mesmo ano em que o Juscelino vai na publicação do livro da Adélia, ele morre. E ele morre num acidente de carro um pouco suspeito, e até hoje existem teorias da conspiração dizendo que não foi um simples acidente e que aquilo era um golpe forjado por agentes da ditadura. A verdade, a gente nunca vai saber. E em 1978, apenas 2 anos depois da publicação de Bagagem, da estreia da Adélia nesse mundo, ela ganha o Prêmio Jabuti, simplesmente o prêmio mais importante da literatura brasileira, com o seu livro de poemas Coração Disparado. As principais características dos seus poemas é essa linguagem despojada, esse jeito tranquilo de escrever, de fazer poesia, como se ela não tivesse tentando fazer poesia, como se ela simplesmente estivesse sendo ela. Ela só escreve aquilo que ela sente. Ela diz que o poeta, apesar de muitas vezes ele não rimar, né, apesar de muitas vezes os poemas não rimarem, eles precisam sim ter um ritmo e uma cadência. Não basta apenas escrever por escrever. Se fosse assim, até eu estava famosíssima. Mas os poemas precisam ter aquela sensação, aquele sentimento. E quando você lê um poema da Adélia, você sente aquilo, é tudo muito fluido, é tudo muito constante. Realmente é como se um rio tivesse assim, você estivesse atravessando um rio, se deixando levar pela correnteza. E é isso que o poema de Adélia nos traz. Você embarca nesse poema e você vive o poema. Você consegue entrar na cabeça da Adélia, consegue entrar na essência dela, na alma da Adélia e compreender o que ela queria passar com a sua poesia. E outra característica muito interessante é que a poesia da Adélia é feminina, mas não é feminista. Não entrando aqui no mérito, né, de feminismo, movimentos feministas e tudo mais, a poesia da Adélia ela não ressalta que a mulher é livre, independente, nem nada. Ela ressalta o quê? As qualidades do ser feminino em si. Nossas qualidades de mulher. A beleza, muitas vezes a juventude, mas na velhice também. Ela fala da força da mulher, da sua questão de autodeterminação, mas também do fato dela ser a provedora de um lar, dela ser aquela pessoa que todos podem contar. Ela mostra essa beleza feminina de um jeito cru, de um jeito primitivo, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo muito moderno. Ela traz um novo olhar sobre essa mulher. É como se ela pegasse uma lente nova, colocasse na mulher e, a partir do que ela está enxergando, escrevesse a sua poesia. É isso que torna as poesias dela tão verossímeis e por isso que elas são considerados poemas modernos, contemporâneos também, podemos dizer aqui, não vamos fazer uma distinção entre moderno e contemporâneo e tudo mais, mas é por isso que a Adélia ficou tão famosa, porque ela escrevia sobre a mulher da maneira que ela via. E voltando aqui um pouquinho nas raízes religiosas da Adélia, uma vez ela foi questionada se era possível existir um poeta ateu e ela respondeu que não. Isso é uma contradição, porque o poeta, com seus poemas, ele busca ser sempre uma pessoa melhor. Ele busca alcançar a santidade. E essa santidade só poderia ser alcançada por meio
de Deus, dessa relação entre Deus e o artista, e a arte, a criação, como se fosse Deus, o criador, e a gente, o criador da nossa arte. Mas sempre se lembrando de que Deus está acima da nossa arte. E por isso que para ela não era possível existir um poeta ateu. A partir do momento em que você fosse ateu, você já não era mais um poeta. Na mesma entrevista com Bial, ele também pergunta para ela se reconhecer a fama, se perceber que ela estava famosa, foi tão chocante assim para ela. Ela respondeu que não, que na verdade ser famosa não mudava nada na vida dela. Porque o que mais trazia satisfação pessoal era o fato dela ser chamada de poeta. Ela gostava do título de poeta, ela gosta de ser chamada de poeta e não da fama, do reconhecimento que a poesia dela traz para a imagem da própria Adélia, né? Então, assim, isso mostra também que ela é uma pessoa simples, uma mulher simples, uma mulher como a gente, uma mulher verdadeira, sabe, que a gente poderia encontrar na rua a qualquer momento. E essa conexão que a Adélia faz com seus leitores, que nos aproxima tanto dela, é o que faltava, talvez, num escritor. É o que faltava num poeta de verdade, essa aproximação, essa humildade, vamos colocar assim, o fato dela se sentir tão próxima das pessoas que não são poetas, o fato dela se sentir tão próxima dos seus leitores, digamos assim. Como se fôssemos amigos mesmo. E eu me senti, lendo os poemas dela, eu me senti como uma amiga de verdade. Como se eu já a conhecesse, como se a gente já tivesse conversado, enfim, é como se ela fosse familiar para mim. E por isso que eu acho que me apaixonei tanto pela Adélia Prado. A Adélia também vai falar que um dos maiores erros de um poeta é escrever excessivamente. Você tem que saber quando aquele poema já está pronto, quando ele já está feito, concretizado. Não é querer enfeitar para além do que é necessário. Ela fala que deixar o poema mais longo do que é preciso seria excessivo, e esse excesso não é bom para um poema. Você pode cortar ela fala assim que com a sobra se faz uma sopa. Com os cortes que você vai fazendo no seu poema, você pode transformar aquilo em outro poema. Isso porque a poesia deve enaltecer a palavra tal como ela é, sem ficar perfumando a rosa, porque a rosa já está perfumada, ela já é cheirosa pelo seu próprio perfume, não precisaria deixar melhor do que já está, porque a palavra em si já é suficiente. E para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar tão longo, o próximo a gente vai fazer uma análise de um poema dela. Eu trouxe aqui duas frases. A primeira delas, que as duas mostram dois lados da Adélia, tanto o seu lado humana quanto o seu lado criatura de Deus. A primeira delas é: Deus é mais belo que eu. E não é jovem, isto sim é consolo. Quer dizer que uma pessoa velha também poderia ser bela. A velhice poderia ser bela. E a última frase: não tenho tempo algum, ser feliz me consome. Apesar dela sempre estar pensando na morte, sabendo que ela vai morrer, e já tendo se deparado com a morte ao longo da vida, né, as mortes de seus pais, sua irmã que morreu recentemente, mesmo assim, ela se considera uma pessoa feliz, porque ela sabe viver e ela vive com um poema dentro dela.